seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Alexandre Souza Ventura, eu sou jornalista, tenho 44 anos. Antes de começar minha palestra, eu quero cumprimentar e agradecer a Dolores Afonso pelo convite para participar do congresso, cumprimentar também todos os palestrantes e principalmente você que me assiste a partir de agora. Vamos pensar? Eu quero propor a vocês um momento de reflexão, ou vários momentos de reflexão. Reflexão sobre as suas deficiências. A superação do coitadinho. Acredite, você é uma pessoa com deficiências. E eu falo no plural deficiências porque certamente há mais de uma. Quando surge a palavra deficiência, as pessoas olham para você de cima a baixo procurando algum defeito. Isso acontece bastante comigo. Principalmente pessoas que não conhecem, não entendem o universo da pessoa com deficiência, não entendem que deficiência não é doença. É normal que as pessoas olhem para você e façam aquele movimento com o olho de cima a baixo, procurando algum defeito no seu corpo. E quando uma pessoa com deficiência alcança alguma vitória, considerada por alguns impossível, essa pessoa vai direto ao posto de herói. E a palavra do momento é a superação. Eis o nosso primeiro momento de reflexão sobre a superação. Houve uma vitória, houve uma conquista. E se isso foi possível, certamente é fruto de treinamento, estudo, disciplina, educação, dedicação, perseverança, equilíbrio, força e concentração. É muito comum atribuir à pessoa que se torna vencedora, em qualquer segmento, um status de guerreira. E você vê na TV, você lê em jornais, você lê em revistas, você lê na internet, que essa pessoa superou os próprios limites. E quando o vitorioso é uma pessoa com deficiência, usa-se essa característica para afirmar que o sujeito venceu a deficiência porque é guerreiro e ele vira imediatamente uma inspiração, ele vira um exemplo. Exemplo. O problema não está na apresentação dessa pessoa como exemplo, porque ela é exatamente isso. E a vitória foi conquistada, porque novamente houve treinamento, estudo, disciplina, dedicação, perseverança, equilíbrio, força e concentração.
O equívoco, na minha opinião, é criar essa relação direta entre a vitória e a deficiência. Fulano superou a perda de uma perna e por isso ganhou a medalha de ouro. Não, claro que não. O sujeito ganhou a medalha de ouro porque ele tem as qualidades necessárias para essa conquista. Ele já nasceu assim. E o tempo que ele demorou para descobrir a força que tem ou as circunstâncias que provocaram essa descoberta são detalhes muito particulares. Há quem diga que eu estou diminuindo a importância da deficiência. E aí eu pergunto, importância da deficiência? Importância da deficiência? Por que uma deficiência tem importância? Por que é necessário viver em função de uma deficiência? Por que uma pessoa com deficiência é a coitadinha que superou, seja lá o que for, para se tornar a vencedora? Eis aqui o nosso segundo momento de reflexão, sobre o coitadinho. O coitadinho. Eu entendo que existe um atraso enorme nessa filosofia, porque ela coloca a pessoa com deficiência em uma categoria diferente de pessoa. Há uma tendência para a piedade, e eu acredito que ninguém quer a piedade alheia. Nós precisamos ultrapassar as barreiras criadas pela falta de conhecimento. Muito do que se imagina sobre a rotina de uma pessoa com deficiência é equivocado, porque essas avaliações têm base em suposições. Porque são normalmente feitas por quem não sabe nada sobre esse universo, sobre o universo da pessoa com deficiência. E, com essas avaliações equivocadas, surgem opiniões e decisões igualmente equivocadas. Às vezes, tudo o que você precisa para mudar de opinião é olhar mais de perto. Luciano Dantas, com nanismo, entra numa academia de ginástica e todos estranham. Vinícius Rodrigues, com uma perna amputada, entra na academia e duvidam de sua capacidade. Lúcia Teixeira, cega, entra na academia para treinar judô e também é desacreditada. Acho que uns 15 vai ser, né? 25 não, né? Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Branco, você. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando. É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora! Mais uma! Luciano Montanha Dantas, atleta paralímpico de halterofilismo. Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Vinícius Rodrigues, atleta paralímpico de atletismo. Pô, foi bem legal, levei uma surra bonita. Lúcia Teixeira, atleta paralímpica de judô. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Quando você vê um atleta paralímpico de perto, não dá para explicar. Eu vou dar alguns segundos para todo mundo se recuperar do exercício e para refletir um pouco sobre o que significa ter uma deficiência. Se é que ter uma deficiência significa alguma coisa, né? O importante é entender que deficiências existem de diversas formas, temporárias ou permanentes.
E elas não são exclusividade de um determinado grupo social, não tem maior ou menor incidência por causa de condições financeiras e não se concentram em nenhuma etnia. Deficiências fazem parte da condição humana e, desta forma, devem ser encaradas apenas como característica do indivíduo. Nunca, jamais, devem ser determinantes para colocar esse indivíduo em posição superior ou em posição inferior. Nós vimos no vídeo, o rapaz que tem apenas uma perna, usa uma prótese, bateu o recorde da esteira. A moça cega, faixa preta de judô, venceu todos que estavam na sala. O rapaz anão levantou 120 quilos no supino. Vocês viram o tamanho do professor que diz que não levantava 120 quilos no supino. Em determinado momento, quando eles entraram na sala, espetaram olhares, foram avaliados e julgados antes de serem conhecidos. Foram por aí colocados em posição inferior. De repente, o quadro inverteu. E eles passaram a ser o melhor, o que está em melhor posição naquele determinado setor. Tudo para todos. A melhor forma de modificar essas avaliações equivocadas é pensar em cenários universais, em ações, construções, leis, fiscalizações, oportunidades, acessos, linguagens, informações, tudo mais criado a partir de um pensamento no qual todas as pessoas têm a mesma possibilidade, onde as características individuais não se tornam obstáculos. Nós devemos pensar que tudo deve ser criado para todos. Eis aqui o nosso terceiro momento de reflexão sobre como você vive em função das suas deficiências. Suas deficiências. Se há uma relação direta entre a deficiência e a ausência de algo, de um membro, de um sentido, da capacidade de fazer um movimento, de cognições que impedem o desenvolvimento intelectual, então existem muitas pessoas com deficiência, mas que na verdade não são pessoas com deficiência, porque elas são capazes de ações que outros considerados sem deficiência não são. Então, quem é a pessoa com deficiência? Nós precisamos avaliar constantemente o que significa ter uma deficiência e, a partir dessa nova avaliação, mudar a forma como nós convivemos com as nossas deficiências para deixar de viver em função disso. Principalmente porque a ausência de um membro, a ausência de um sentido, da capacidade de fazer um movimento, de cognições, não são e jamais devem ser fatores determinantes na evolução do indivíduo. Após todas essas palavras, considerações e reflexões, eu lanço a você um desafio. Pense em pessoas e na capacidade individual dessas pessoas de vencer os limites impostos pela natureza e pelas circunstâncias. Eu criei em 2012 o blog Vencer Limites, que é um blog que fala especificamente sobre o universo da pessoa com deficiência. Ele está hospedado no portal Estadão, que é o portal de internet do jornal Estado de São Paulo. Eu criei esse blog para tentar ampliar o conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência. Percebi que não havia na grande imprensa um debate mais aprofundado, mais esclarecedor sobre a situação da pessoa com deficiência no Brasil e também fora do país. E nesse blog eu tento colocar sempre a visão, a compreensão, o entendimento da pessoa com deficiência sobre o mundo, sobre a atual estrutura de acessibilidade que existe, sobre como o mundo entende o universo da pessoa com deficiência, colhendo opiniões, apresentando debates, fazendo entrevistas, colocando o máximo possível de informações sobre isso. Jornalismo e pessoas com deficiência. Em 2010, o censo IBGE registrou quase 46 milhões de pessoas que alegaram ter
algum tipo de deficiência. Isso representa quase 1/4 da população do país. E ainda assim, em 2015, 5 anos depois desse registro, é muito comum o uso errado de terminologias e nomenclaturas em reportagens nas quais uma ou mais pessoas com deficiência são personagens, partindo do princípio de que condições de natureza física, intelectual ou sensorial podem ser usadas como identificação. Deficiência não é RG. Isso é um equívoco que denuncia desconhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência e destaca a ausência de pesquisa básica sobre as circunstâncias da história a ser contada. Essa prática não colabora em absolutamente nada para ampliar a discussão sobre inclusão, integração, acessibilidade e respeito ao ser humano, bem como alimenta estigmas, preconceitos e cria o que é mais perigoso no jornalismo, que é a desinformação. Um novo estilo de vida nas ruas e nas pistas de São Paulo. As travessuras em 3 rodas já têm até nome, é o Radicross, uma porta aberta para a liberdade de 5 milhões de brasileiros presos em cadeiras de rodas, muitos deles por acidentes de trânsito. É o caso de Pedro Henrique e Diego, 2 dos 30 cadeirantes contemplados com o kit livre. É com habilidade, o tempo que você vai praticando e utilizando, você fica como se fosse uma bicicleta. Eu levo a vida como se eu estivesse andando de novo, sabe? Ele te dá uma outra sensação de liberdade. Então, na verdade, é a própria mobilidade, né? Pra poder sair na rua, às vezes eu não queria sair de carro e andar de cadeira só. Logo que eu sofri acidente, eu cheguei a pesar 130 quilos, aí fiz uma cirurgia bariátrica, hoje eu tô com 65 quilos. Por você estar andando em pista de cross, em esportes mais radicais, você tem que ter um tronco mais forte, então você acaba ativando outras musculaturas que até então não eram tão ativas. Melhora a qualidade de vida também, fora do kit. Projeto e tecnologia 100% do Brasil. País sede das Paralimpíadas 2016. A ideia foi trazer um conceito diferente de motorização para cadeira de rodas. Algo similar com uma bicicleta, que fosse portátil, que fosse de fácil acoplamento e desacoplamento e que o próprio cadeirante pudesse fazer todo esse movimento. Esse suporte ele é universal para ser instalado em qualquer modelo de cadeira de rodas, pesa em torno de 15 a 16 quilos. Pode usar, no caso, fazer um passeio, fazer um deslocamento. Quando ele chegar num local que ele está buscando utilizar um ambiente mais fechado, ele pode retirar o equipamento sem atrapalhar o dia a dia dele. A dirigibilidade dele é bem tranquila, então é igual uma moto. Você liga e acelerador e freia. Todo mundo quer sentar, andar, dar uma volta. Às vezes eu tenho que sentar em algum outro lugar e o pessoal sair com a minha cadeira e com o kit dando volta por aí. Um ponto interessante, o que podia vir a ser um problema, aqui é solução. Esse ângulo aqui do garfo é muito avançado, é muito shopper. Com isso, esse artefato aqui sobe degraus e desce escadarias, que são obstáculos urbanos bastante frequentes na nossa cidade. Eles têm uma autonomia de 20 a 25 km, dependendo do usuário, o tipo de terreno que está utilizando. Uma velocidade máxima de até 20 km por hora, cerca de 4 horas de recarga para poder fazer a carga completa da bateria. A boa notícia é que o custo compete com o de uma cadeira de rodas elétrica. A gente estima para o próximo ano a fabricação de 80 unidades por mês para poder atingir ao público todo do país que busca a utilização desse kit. Onde que você quer chegar? Eu queria que tivesse uma modalidade de bicicross ou downhill, alguma coisa de manobras radicais com o kit, sabe? Pra gente criar uma modalidade e mostrar pro mundo que é possível, né? Não importa a condição, as dificuldades que você tem. Essa reportagem tem o tom correto que uma reportagem sobre pessoas com deficiência precisa ter. Não há musiquinha triste, não há vídeo em câmera lenta, não há o viés médico da pessoa com deficiência, não há a história do tratamento, não há a história da superação. A reportagem mostra 2 rapazes praticando um esporte, utilizando um motor acoplado à cadeira de rodas. O tom vibrante da reportagem também é muito bom, porque elimina aquela coisa piegas, aquela coisa sentimentaloide, normalmente utilizada na TV em reportagens sobre pessoas com deficiência. Essa reportagem tem somente um problema que eu acredito que vocês tenham identificado. É uma frase que a repórter colocou
no meio da história toda. É uma chance de liberdade para tantos milhões de brasileiros presos em cadeira de rodas. Na verdade, isso é a composição do texto da reportagem, mas também mostra que existe uma falta de entendimento ainda muito grande sobre o que é andar de cadeira de rodas, especificamente falando desse caso. E se você notar, isso é, além de tudo, um erro de composição da reportagem, porque os dois rapazes apresentados estão sempre sentados na cadeira de rodas e utilizam o motor na cadeira de rodas. A cadeira de rodas faz parte do cotidiano, faz parte da rotina deles. Então, toda vez que uma reportagem trata especificamente de pessoas em cadeira de rodas e diz que elas estão presas à cadeira de rodas, evidentemente que isso é um erro. Eu vou destacar mais duas reportagens que foram publicadas esse ano, que também mostram falta de conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência, mas nesses outros dois casos é uma situação mais grave, porque realmente cria desinformação, provoca estigma, aumenta o preconceito. Em maio desse ano, em São Vicente, cidade do litoral sul de São Paulo, um rapaz estava na fila do caixa de uma farmácia. Ele havia ido à farmácia para comprar uma série de medicamentos que ele e a mãe utilizam diariamente. Ele foi ao balcão de atendimento, pegou os medicamentos, fez lá os trâmites burocráticos, cálculos que tem que ser feitos, foi para a fila do caixa. Ele chegou no caixa para pagar a conta e foi verificado que havia um problema ali, algum medicamento não estava com o valor certo. Então ele foi levado de volta ao balcão de atendimento, refizeram os cálculos, arrumaram tudo e verificaram que estava tudo certo. Falou para ele: você não precisa mais pegar a fila, você passa direto pela fila, vai diretamente ao caixa e pode pagar o seu produto. Na farmácia, para você sair do balcão de atendimento e ir naquela farmácia até o caixa, você tem que passar pela fila. E o rapaz, educadamente, muito solícito, muito cordial, foi informando as pessoas que estavam à frente, explicando que ele já estava na fila e tal, e que ele teria que passar. Quando ele abordou um determinado sujeito, esse sujeito virou e desferiu um soco no rosto desse rapaz. O rapaz caiu no chão e desmaiou. Ele teve fratura no maxilar, chamaram a ambulância, o rapaz ficou internado. O agressor imediatamente fugiu da farmácia, mas ele foi identificado pelas câmeras de segurança. Logo depois ele foi encontrado, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e o processo está correndo na justiça. O principal problema da história das reportagens a respeito desse caso é que todas elas começavam, desde o título, com a seguinte frase: deficiente mental é agredido em farmácia. Em nenhuma reportagem está explicado por que ele foi apresentado como um deficiente mental. E segundo, deficiente é coisa. Pessoas têm deficiência. Coisas são deficientes. Essa relação é uma relação muito simples de ser entendida, porque as pessoas são pessoas antes de terem deficiência ou com ou sem deficiência. E não há sentido em colocar nessa reportagem a frase deficiente mental agredido, deficiente mental isso, deficiente mental aquilo, como se isso fosse a identificação deste rapaz e sem explicar por que ele é identificado como deficiente mental. A segunda reportagem, que foi mais ou menos na mesma época, só que em Santos, é o seguinte: uma senhora que usa uma cadeira de rodas estava dirigindo o seu carro pela cidade à noite sozinha. Ela teve um mal súbito. Ela desmaiou ao volante. O carro ficou desgovernado, jogou para a esquerda e bateu em veículos que estavam estacionados. Ninguém se machucou, nem mesmo a mulher que estava dirigindo se machucou. Notem que o fato dela usar a cadeira de rodas não tem nenhuma relação com o acidente. Ela sofreu um mal súbito. Ela poderia ter sofrido um mal súbito no banheiro de casa, na fila do supermercado, no cinema, antes de ligar o carro, em qualquer outra circunstância. Mas, sinceramente, eu desconheço porque tento
tentar entender, fico tentando entender por que se faz isso. Utiliza-se o fato da mulher usar uma cadeira de rodas para fazer uma relação com o acidente. Ainda colocando no título, cadeirante sofre acidente de carro em Santos. Alimentando o estigma, criando a falta de informação, a desinformação, relacionando o acidente à cadeira de roda, o uso da cadeira de rodas, e criando a impressão de que uma pessoa com cadeira de rodas não deve dirigir. De acordo com o censo do IBGE, a capital paulista tem cerca de 516 mil pessoas que se autodeclaram com algum tipo de deficiência auditiva. A partir de hoje, essas pessoas contarão com um serviço gratuito que vai ajudar no atendimento em vários serviços públicos. Para que as pessoas com deficiência auditiva compreendam o que estamos falando, essa reportagem foi totalmente legendada. O mundo de Maria é assim. Ela ouve apenas o silêncio. Que o bebê está triste é fácil perceber. Mas o que acontece aqui atrás com os maridos das vizinhas da sala de espera, não. Eu tenho meu marido, mas eu sozinha. Só Jesus sabe. Cada um tem uma história para contar. A história de Maria é contada com as mãos e hoje vai ser contada também por Fernanda, uma intérprete de Libras que vai acompanhá-la numa consulta médica. E a senhora nasceu surda? Isso, eu nasci surda mesmo. Nasci mesmo. Ela falou que ela tem muita vontade de ouvir. Maria Aparecida já ouviu quando era criança, com a ajuda de um aparelho auditivo. Mas com 14 anos ela parou de usar, porque as pessoas ficavam rindo dela, porque ela usava o aparelho e até então ela deixou guardado. O que ela não guardou foi essa alegria aí. E ela falou que ela costuma muito viajar, ela passeia muito. Você é muito simpática, muito simpática. Muito obrigada. Mas mesmo com essa alegria toda, Maria precisa de ajuda quando procura por um atendimento. Fernanda faz parte da Central de Interpretação de Libras, a língua brasileira de sinais. É um novo serviço para pessoas com deficiência auditiva em São Paulo. Agora, quem não consegue ouvir pode solicitar um guia intérprete para acompanhamento em vários serviços. A Central de Interpretação de Libras é uma demanda bem antiga da comunidade surda, de pessoas com deficiência auditiva e de surdos cegos da cidade. São comunidades que vivem muito entre elas mesmas, né? Mas que precisam acessar os serviços da cidade para ir num advogado, para ir numa consulta médica, para ir no dentista. Eu sou a Fernanda, intérprete de Libras. Tá bom. Quinta-feira passada eu não fiquei bem, eu caí por 2 vezes. Senti um calor muito grande, eu sentia muitas dores na região abdominal. Mas eu quero saber se ela fez a chapa de mama, a mamografia. Ela falou que não, que ela esperou muito tempo e até agora não marcaram. Como é atender uma pessoa que não ouve? Acho que seria complicado se ela, no caso dela, não tivesse ninguém, né? Ela fala por sinais, mas tem coisas que eu realmente tenho dificuldade para compreender, né? Então, nós vamos examinar a senhora agora para ver se a queda afetou alguma coisa, tá certo? São ao todo 21 intérpretes que vão trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. Todos os dias, de segunda a sexta. A gente tem aí um desafio na questão da inclusão das pessoas com deficiência que passa por várias questões, que é a acessibilidade de atitude, de quebra de preconceito, de quebra de paradigmas, para a gente poder construir uma cidade cada vez mais inclusiva para todo mundo que vive aqui. Quando a gente melhora a inclusão, a gente melhora a vida de todo mundo. E o que você achou dessa intérprete aqui? Ela falou que ela quer que continue a mesma intérprete, ela gostou da intérprete. Que legal, serviço super bem-vindo. Mais informações sobre o agendamento desse serviço você pode encontrar no nosso site, g1.com.br/globonews. Essa reportagem da Globo News é ótima porque ela mostra a forma como a pessoa surda ou a pessoa com deficiência auditiva se relaciona com o mundo. Essa questão da falta de som e de como você precisa se comunicar por gestos nos serviços públicos e com outras pessoas
no seu dia a dia. Essa reportagem é a respeito da Central de Interpretação de Libras, que é um serviço que foi criado pela Prefeitura da cidade de São Paulo recentemente, e que a pessoa que tem deficiência auditiva, uma pessoa surda, quando ela chegar num posto de atendimento de qualquer serviço público, ela se identifica, diz que é uma pessoa que precisa de um intérprete de Libras. Esse intérprete de Libras acompanha essa pessoa durante todo o serviço, fazendo a comunicação entre a pessoa, o cidadão e o atendente. E em todos os serviços, a Prefeitura de São Paulo está colocando agora essa central de Libras. Eu só senti falta nessa reportagem de uma pessoa traduzindo conteúdo total para Libras, não só a legenda. A gente sabe que tem muita gente com deficiência auditiva ou que é surda que ainda não aprendeu a ler corretamente a língua portuguesa, e por isso a legenda pode não ser útil para todas essas pessoas. E não havia legenda na última parte da reportagem, quando voltou para a apresentadora no estúdio, que informou que havia mais informações no site da Globo News, explicou qual é o site, etc. e tal. Mas essa reportagem é realmente, recentemente, nos últimos anos, provavelmente a melhor reportagem de TV que eu tive a oportunidade de ver sobre alguma coisa relacionada ao universo da pessoa com deficiência. Palavras e conhecimento. O uso de palavras específicas para divulgar histórias que envolvem pessoas com deficiência não tem base em práticas politicamente corretas ou em um excesso de cuidado com essas pessoas. Trata-se de uma forma de ampliar o conhecimento. Quando um pai diz que seu filho é especial, eu e você não temos o direito de corrigi-lo. Quando um homem que não enxerga diz ser cego ou até deficiente visual, não há nenhum motivo para que nós tentemos convencê-lo do contrário. Mas jornalistas têm sim a obrigação de escrever da forma correta, inclusive quando isso significa não citar que a pessoa envolvida na história tem alguma deficiência, somente porque esse fato não tem qualquer relação com a reportagem. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, marcou definitivamente uma nova fase de debate e de entendimento com a criação de um protocolo facultativo, ambos assinados em Nova York em 30 de março de 2007. No Brasil, convenção e protocolo foram promulgados em 25 de agosto de 2009, por meio do decreto número 6.949, assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo 8, item C dessa convenção, diz que, vou ler para vocês, órgãos da mídia devem retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o propósito da presente convenção. E o propósito desta convenção é, novamente vou ler para vocês, promover, proteger e assegurar o exercício pleno de todos os direitos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, além de promover o respeito e a dignidade dessas pessoas. Muito obrigado. Antes de finalizar essa palestra, eu quero contar para vocês qual é a minha história no universo da pessoa com deficiência. Quando tinha 12 anos, 12 para 13 anos, eu comecei a ter muitas dificuldades de mobilidade. Eu fui uma criança, como qualquer outra criança, fui muito arteira, eu era muito agitado. Minha mãe me procurava olhando para cima, porque eu vivia pendurado nas coisas, vivia agarrado nas coisas, subia em prateleira, supermercado eu subia nas prateleiras, eu corria sem parar, eu me jogava dos lugares, dava cambalhota, enfim. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a crescer, eu comecei a ter sérias dificuldades de mobilidade, principalmente nos pés. Eu e minha mãe começamos a peregrinar por médicos, hospitais, clínicas, etc. Até que, depois de algumas
alguns problemas, alguns diagnósticos bem catastróficos, do tipo, seu filho vai parar de andar em 6 meses, a senhora pode desistir de comprar uma cadeira de rodas, um médico disse para minha mãe que eu tinha a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que é uma neuropatia que provoca atrofia muscular e não tem cura. A partir disso eu comecei a fazer diversos tratamentos, alguns até tratamentos bastante experimentais, com medicamentos, e mantive a atividade física sempre durante toda a minha vida. Eu pratiquei natação desde muito pequeno, pratiquei muita arte marcial, fiz musculação durante um bom tempo, e aí a doença, a síndrome, aparentemente foi controlada e está controlada até hoje. Eu convivo com algumas sequelas na coluna, eu já fiz cirurgias corretivas nos pés, agora já adulto, mas foi em 2006 quando houve uma ruptura nessa minha história sobre ser ou não pessoa com deficiência. Em 2006 eu fui contratado pelo Sistema Globo de Rádio para trabalhar na Rádio CBN dentro da lei de cotas para pessoas com deficiência. Até então eu nunca tinha dito eu sou uma pessoa com deficiência, nem para mim mesmo. Eu, na verdade, não pensava nisso. E quando me disseram que eu poderia fazer parte da cota para pessoas com deficiência, porque a CBN procurava jornalistas para cumprir essa cota, eu fui me informar, conversei com algumas pessoas, procurei o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, um escritório que tem aqui em Santos, onde eu moro atualmente, e fui na CBN, fiz as entrevistas, fiz um teste de locução, passei em todos os testes e comecei a trabalhar. Foi nessa época que eu comecei a compreender o que significa ser uma pessoa com deficiência. E eu posso dizer para vocês que isso não mudou nada na minha vida. A única coisa que mudou foi porque eu passei a ter mais entendimento sobre isso. Mas isso não alterou todas as minhas expectativas profissionais ou pessoais. E isso não mudou a relação que eu tinha com o meu corpo, com as dificuldades que eu tinha com os pés, com as mãos, etc. E dificuldades que foram muito amenizadas, inclusive com as cirurgias que eu fiz em 2007 e 2008. Eu fiz cirurgias corretivas em Belo Horizonte, com o médico ortopedista Wagner Vieira da Fonseca, num procedimento que colocou o meu pé numa posição um pouco mais confortável, e eu convivo com isso até hoje. De lá para cá, eu comecei a perceber, como eu já disse antes, que a imprensa brasileira não participa do debate sobre o universo da pessoa com deficiência. Agora, próximo aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que acontece agora em 2016 no Rio de Janeiro, aumentou bastante o número de reportagens que falam sobre pessoas com deficiência. Falam principalmente sobre acessibilidade nas cidades, mostrando sempre a mesma coisa. Cadeira de roda, rampa, piso tátil, pessoas com bengala, cegas batendo em algum lugar. Essas reportagens poderiam ser mostradas 15, 20 anos atrás, ou mostradas hoje. Elas fazem exatamente a mesma coisa, não mudam nada. Não se fala sobre o direito da pessoa com deficiência. Nenhuma reportagem até agora destacou a Lei Brasileira de Inclusão, sancionada pela presidente Dilma em agosto de 2015, que começa a vigorar em janeiro de 2016. A Lei Brasileira de Inclusão, inclusive, com perdão da repetição da palavra, ela é, na avaliação de todos os especialistas, uma ferramenta muito importante para garantir o direito da pessoa com deficiência e para que a justiça brasileira consiga fazer uso da Convenção Internacional, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, essa que eu citei da ONU agora há pouco, porque ela transforma os artigos da Convenção em lei no Brasil, punindo preconceito, punindo discriminação, punindo determinadas coisas. Há uma grande discussão nessa lei a respeito dos itens relacionados à educação. Escolas particulares de todo o país, uma instituição, uma confederação que representa essas escolas, entrou com uma ação pedindo a retirada do primeiro parágrafo do artigo 28 e de todo o artigo 30, que são os artigos que determinam a obrigatoriedade das escolas em aceitar alunos com deficiência e promover a inclusão desses alunos. As escolas particulares entendem que a obrigação da inclusão não vai levar à inclusão de fato, não vai favorecer o aluno com deficiência, que precisa haver um planejamento, que precisa haver uma capacitação dos profissionais que vão trabalhar nessa área e que não há essa estrutura ainda formada nas escolas. Evidentemente que o valor de tudo isso
ficaria na mão das escolas, e as instituições particulares estão questionando esse aspecto e entraram com uma ação de inconstitucionalidade diretamente no Superior Tribunal Federal, no STF, pedindo a revogação desses pontos da lei, tirando a obrigatoriedade da inclusão nas escolas. Note que são só as escolas particulares que estão fazendo isso. As escolas públicas não estão fazendo isso, e há muitos bons exemplos de escolas públicas que promovem a inclusão de alunos com deficiência. Recentemente, no município de Fraiburgo, que é uma cidade de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de conversar com uma professora de uma escola pública que trabalha numa sala chamada Educação Especial, que é a sala de recursos multifuncionais, de recursos lúdicos. Essa escola, na verdade, a Secretaria de Educação do município de Fraiburgo adquiriu 15 equipamentos que chamam Play Table, que é uma mesa, mais ou menos como se fosse um tablet gigante com tecnologia Screen Touch, que as crianças utilizam para aprender a ler, para aprender raciocínio lógico, e essas ferramentas estão sendo utilizadas em escolas públicas para melhorar a inclusão dessas crianças, melhorar o desenvolvimento humano dessas crianças. Então essa é o meu envolvimento no universo da pessoa com deficiência. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer muito novamente a Dolores pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essas informações a respeito do universo da pessoa com deficiência. Falar que esse congresso é muito bacana, é muito importante, é muito bem-vindo, principalmente por ser na internet, o que amplia muito a possibilidade de nós abrangermos a outros locais, assim, de forma bastante substancial, ampliando o universo da pessoa com deficiência, o conhecimento sobre tudo isso, para pessoas que têm deficiência e para pessoas que também não são consideradas pessoas com deficiência. Cumprimentar novamente todos os palestrantes do Congresso e, mais uma vez, deixar aqui o meu abraço a você que me assistiu. E, na sequência, eu vou deixar todos os meus contatos, o endereço do blog Vencer Limites, e pedir que você mande sugestões, mantenha contato comigo, mantenha contato com jornalistas que atuam na área e que escrevem sobre pessoas com deficiência aqui no Brasil. Nós estamos absolutamente interessados em saber tudo o que todas as pessoas desse universo têm para nos contar. Tá bom? Muito obrigado a vocês todos. Até a próxima. Um abraço. Blog Vencer Limites. Pessoas com deficiência. brasil.estadão.com.br/blogs/vencer-limites. Blog vencerlimites@gmail.com. Luiz Alexandre Souza Ventura. Olá. Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.